Então, bom dia para vocês. Hoje, 11 de fevereiro de 2015, continuando o nosso livro Devassando o Invisível, capítulo de Frederico Chopin na espiritualidade. Não, Massinha, que coisa, né? É assim mesmo. Então, gente, um beijo para vocês. Obrigado, viu, Miriam, pela prece. E vamos lá. Vou começar a leitura como sempre e depois nós desenvolvemos o pensamento. Eu vou baixar um pouquinho essa musiquinha aqui. Tá alto para vocês? Tá ouvindo Frederico Chopin, tá, gente? O fundo, porque não tem como falar de Frederico Chopin e não ter a música de Frederico Chopin. Seria uma coisa assim sem sentido. Seja inspirador, né, Miriam? Com certeza. Então vamos lá. Assim pensando e refletindo, é o que nos propomos a tratar da individualidade espiritual de Frederico Francisco Chopin. Né? E por que ela diz isso? Vocês lembram de toda aquela história do Camilo Castelo Branco, que os centros espíritas não queriam dar a comunicação dele, com aquele bloqueio, achando que porque o cara se identificava, o espírito, né, que eu estou dizendo o cara, se identificava como o escritor Camilo Castelo Branco, nos centros espíritas a insegurança dos médiuns era tanta, dizia, não é possível, estou sendo obsediado, um espírito zombeteiro, estou sendo mistificado. E Camilo Castelo Branco era um espírito que tinha sido suicida. Então, ele tinha sido o famoso escritor, mas ele era um espírito que, na realidade real da pessoa, na sua vida real, que é no mundo espiritual, ele não era nada mais, nada menos do que um espírito sofredor. E ele poderia dar comunicação tranquilamente, porque ele ia contar a sua vida triste. E muitas vezes nós bloqueamos essa possibilidade dos espíritos comunicarem por insegurança. Existem outros médiuns que dão comunicações de espíritos conhecidos na nossa realidade social, nosso mundo social. E muitas vezes a gente fica, será que é ele mesmo, fulano? Por que a médium tal vai dar comunicação do escritor tal? Por quê? Porque a personalidade importante na sociedade, a gente acha que é como espírito também. Mas é uma falta de observação da própria doutrina, né? Que os louvores do mundo não quer dizer que sejam os louvores do espírito. A única hierarquia é a moral. Bom dia, João, bem-vindo. Que a única hierarquia é a moral. Então, ela entra com esse pressuposto, contando primeiro a história de Camilo Castelo Branco. E aí ela diz, assim pensando e refletindo, é que nos propomos a tratar da individualidade espiritual Frederico Chopin, um dos maiores gênios da música que a Terra ha tido a honra de hospedar, o que se dá sempre que necessitam as gerações de um vigor novo, de nova seiva, para a expansão do belo entre os homens. Esse encantador espírito, não obstante nossa insignificância pessoal, tal como Camilo Castelo Branco, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles, Leon Tolstói, Dom Pedro de Alcântara, Vitor Hugo, Padre Vitor, Dr. Augusto Silva, Inácio Bittencourt, César Gonçalves e outros, inclusive suicidas, alguns muito conhecidos pela nossa sociedade, obsessores, criminosos e etc. Tem sido um dos mais ternos amigos que adquirimos através da mediunidade. Então, Frederico Chopin, entre todos esses, né, que eram amigos queridos do coração dela, porque a vida social de Dona Ivone era muito intensa, mas com os espíritos. Não que ela não se socializasse com a vida do homem do mundo, segundo o Evangelho, mas a vida dela era muito intensa com os espíritos, até por causa das circunstâncias que a vida dela tinha, né, ao redor dela, como era a sua vida. Então, ela tinha contato com essas entidades todas. E diz, olha, não é porque eu sou esse médium insignificante, essa mosquinha, esse grãozinho de areia, que Frederico Chopin não poderia ter comunicado comigo. Ela diz que ele se aproximou dela nessa vida, mas existe uma grande probabilidade de se conhecerem de
ainda de vidas anteriores, mas muito anterior mesmo, sabe? E fica esse rastro de vínculo que nós conseguimos manter com os espíritos. Então, Frederico Chopin, falando dele, porque era interessante conhecer ele como encarnado, Frederico Chopin, ele nasceu na Polônia e emigrou com uns 20 anos para a França. Então, ele era filho de uma polonesa nobre e filho de um francês emigrado. Interessantes são as misturas culturais para depois sair um espírito assim, né? E ele viveu na Polônia até os 20 anos, tanto que dizem que as músicas dele tem sempre assim, uma grande saudade da sua Polônia. E ele foi um menino muito interessante como criança. Então, classificavam ele, eu achei interessante para vocês, que ele era classificado na escola e tudo como uma criança aluada e apática. Uma criança aluada, apática, fraquinha. Uma criança que tinha muita tendência a ficar doente. Olha que coisa engraçada. Por que a gente avalia isso? Porque vocês imaginam a reencarnação do espírito. O espírito, normalmente, artista, ele é mais sensível. Ele tem uma sensibilidade muito grande por causa da sensibilidade dele espiritual. E a sua sensibilidade espiritual avançada, né, em evolução, ele sente um impacto muito grande com o contato com a matéria. Isso, em N casos, você pode fazer uma atenção. Ele desencarna com 39 anos de tuberculose. Se usava muito se desencarnar de tuberculose antigamente. Daniel Douglas Home também desencarnou de tuberculose. Uma tuberculose incurável. Que a tuberculose não tinha cura, né? E esse menino franzino e genial. Então, a dona Ivone depois vai falar a questão das artes dele, tá? Mas ele, desde pequeno, por exemplo, foi um grande retratista. Ele fez o próprio retrato dele em sala de aula, que o professor ficou escandalizado. Um menininho simples, normal, que começou a estudar piano através da própria irmã. A mãe era professora de piano. Deu aulas para ele, o menino que crescia assim normal, genial, mas um menino normal, né? Não era voltado para a ciência, é isso que eu quero demonstrar para vocês, tinha uma sensibilidade artística. E aí depois começaram a perceber que o menino tinha uma tendência artística, e no instante o menino aprendeu piano e começou a demonstrar a arte, desenvolvendo muito mais do que os outros. Eu estou pensando aqui que eu tenho filho de uma amiga minha italiana, batalhadora, pessoa honesta, mãe de 4 filhos também. E um dos meninos dela toca piano, que é uma coisa linda. E ele diz assim, com 5 anos, ele dizia que queria tocar piano. Mãe, eu tocar piano, queria e tal. E ela esperou ele crescer um pouquinho, porque tocar piano não é uma brincadeira. E tem um custo também, não é? Para uma família grande. E aí ele esperou um pouquinho, quando foi com uns 8 anos, colocou ele para fazer piano. Eu conheci o menino depois de 6 meses tocando piano, né? Eu conheci o menino depois de 6 meses tocando piano. Eu fiquei escandalizada. Só 6 meses? Não, de 6 meses de aula não. Eu fui na casa dele em junho, ele tinha começado em janeiro, final de janeiro, ter aula de piano particular. O menino tocava piano, que fazia uma coisa assim. Aí a professora dele disse assim, olha, ele tem que ficar tomando aula particular, só eu e ele, porque não dá para misturar ele com outras crianças. Hoje o menino toca piano que dá gosto. O pai, a mãe, o operário, sacrificado, compraram um piano usado para ele. Dividindo não sei quantas vezes tem aquele piano lá na sala. Ele tem o maior prazer de tocar o piano. É a coisa mais linda. E ele tem, você sabe quantos anos? Ele tem, Juliano está fazendo a terceira média, ele deve ter uns 14 anos agora. Uma gracinha de menino. E ele é uma alma sensível. E conversando com ele, quero saber se ele ia ser artista, né? E quando ele toca, eu vejo ele assim naqueles salões franceses mesmo tocando, né? E eu disse para ele, falei, meu bem, eu vejo você nos grandes salões da França, do 1800. Ele dá aquela risada e continua tocando. A mãe viaja, né?
nisso, que não entende de reencarnação nem nada, acha interessante. E eu perguntei para ele, para você ver onde é que está a sensibilidade da alma do artista. Meu filho, mas você vai querer ser artista? Quando você... O que é que você vai escolher para você crescer? Eu investigando a reencarnação do menino, que eu não soubesse nem nada, né? Espírita não perde tempo. E ele conversando comigo, ele falou, não. Eu vou tocar piano porque eu gosto de ter uma relação íntima com a música, porque me deixa feliz. Mas, sinceramente, eu quero ser pediatra, porque eu quero cuidar das crianças doentes. E quero ajudar que elas tenham saúde. Aí eu parei assim, olhei para ele, dei um beijinho assim nele. Entendo, meu bem, eu entendo. Eu entendo sua vontade. É muito nobre o seu querer. Então, continue o seu estudo que você vai conseguir ser médico pediatra para você cuidar das crianças doentes. A alma artística da criança, a sensibilidade da alma artística. Você percebe isso, um espírito sensível. E tocar para as crianças, quem sabe, né? Eu, com certeza, vou acompanhar o crescimento dele, porque eu sou amiga da mãe. E daqui a mais 10 anos eu vou dar notícias dele para vocês, porque até eu concluir todos os estudos da Dona Ivone, eu acho que vai precisar de mais 10 anos de Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então eu vou contar para vocês qual foi o andar dessa criança linda, porque ele é uma criança assim adorável. É uma criança adorável, uma criança que tem uma sensibilidade de alma. Eu converso com ele, ele é muito bonitinho. Quando ele me vê, ele chega e se ilumina, sabe? Juliana, eu já tô treinando de novo a música de Mozart. Eu falei, meu filho, que lindo. Eu vou lá na sua casa ouvir, ele fica todo, ó. Ele tava treinando escondido do pai, a Sinfonia de Beethoven, que era presente pro pai por Sádio, que chama Sádio. Como é que chama o Sádio, gente? Quando é a apresentação final do curso. E o pai não sabia, de presente pro pai. O pai é operário, gente, de montar carro na Fiat. O pai é operário. E ele escondido do pai, treinando quando o pai não está em casa. Olha que coisa mais linda. Aí no dia que ele foi, o pai não imaginava que ele poderia tocar uma sinfonia de Beethoven, né? Ele treinou suado, minha filha, entre a escola e o piano. Que aí quando ele apresentou agora, no mês de junho passado, que ele apresentou, o pai caiu em lágrimas. Ele lindo lá, o pai chorando. Diz que ele chorando, tocando, e o pai chorando, disse que foi uma coisa linda. E a mãe toda feliz, a mãe é aquela pessoa assim, humilde, gente, de uma simplicidade. Aí nasce um espírito lindo desse lá no meio, né? Muito bonito, né? Então, vamos lá. O que eu dizia para vocês sobre a personalidade do Frederico Chopin. Imigra Frederico Chopin para a França com 20 anos. E como a Dona Ivone chamou ele de Frederico Francisco, o nome dele traduzido era Frederic François, que o pai dele era francês. E ele traduz, o nome dele vai viver na França. Ele tem uma relação assim muito turbulenta com uma escritora francesa, que ela era danada. Por sinal, eu sei da história dela. George Sand, que era um pseudônimo de Diamantine Aurore Lucille Dupin. George Sand, que era um nome masculino. Frederico Chopin, como alma sensível, vocês não vão acreditar, ele era extremamente afeminado. Ele era feminino. Então, ele era o melhor amigo da mulher. Sabe o melhor amigo da mulher? Então, na corte, as mulheres adoravam ele. Na corte, as mulheres adoravam ele. Então, ele gostava de ficar de kikiki com as mulheres. Ele dava conselho para as mulheres. E as pessoas desconfiavam dele ser homossexual. Mas ele não era homossexual, pasmem. Ele só era uma alma sensível. É aí que existe a confusão da homossexualidade. Da indução da sociedade de fazer a pessoa se acreditar homossexual. Não é o caso da gente falar desses detalhes aí da psiquiatria. Mas ele começa um relacionamento com George Sand, que é uma escritora francesa, e ela era masculina. Então, quando ele era todo feminado, ela era forte de caráter, ela tomava as decisões dela, e ela tem uma frase dela assim, muito conhecida que diz: eu sou muito homem, eu sou muito homem para a mulher que sou, uma coisa assim. Sou muito homem para a mulher que sou. E diz que uma das histórias dele, eles moravam
chegaram a morar numa ilha, uma ilha muito bonita que tem na Espanha, Palma de Maiorca. E ele disse que ouvia o som da chuva e as gotas da chuva que caía do telhado onde eles moravam, tipo um hotel, né? Tem essa história no hotel. E a bica do quarto deles devia ser tipo uma casinha. Tum, tum, tum. Aí Frederico Chopin viu aquilo ali, correu e foi, como se diz? Foi escrever uma sinfonia. Aí Jorge Sand, agoniada, querendo parar com aquela goteira, né? Foi compor, exatamente. E ali ela lá impaciente, esperando. Quando ele acabou de compor a música que ele sentia do contato da água na natureza depois da chuva, disse que ela pegou o martelo, correu e foi consertar a bica. E para parar o barulho, né? Ele conseguiu ter a sensibilidade de perceber a música e ela, com seu instinto masculino, que não queria dizer também a homossexualidade, foi lá e consertou a bica e consertou toda a situação. Lari, bom dia, bem-vinda. E esse casal teve um relacionamento assim, muito tumultuado. Ele desencarnou muito cedo, com 39 anos. Eu quero fazer só uma comparação, porque a Dona Ivone nasceu no 1906, uma coisa assim improvisada, porque eu gosto de fazer essas comparações reencarnatórias. E eu me esqueci de fazer isso. E ele desencarnou, quando desencarnou Frederico Chopin? Em 49. 49, 50, 10 anos. Ela reencarna 17 anos depois. Nesse meio tempo... Oi, prima, beijo. Nesse meio tempo, a Dona Ivone se encontrava no mundo espiritual, passando a sua angústia de espírito suicida. Mesmo assim, eles se acham como espíritos afins. Então, eu fiz assim uma introdução sobre a biografia do Frederico Chopin, porque é interessante falar da pessoa e falar quem foi ele como encarnado. Como eu busquei para vocês do Frederico Fig, né? Coincidência do nome. Quem era ele quando encarnado, como pessoa, o que ele representou para a sociedade. É uma coisa assim, né? Porque é interessante saber. E o livro fechou a página, assim, muito, muito interessante. Então, ela diz, não só o caso de ter tido contato com Frederico Chopin, não só, mas ela enumerou essa quantidade de entidades no qual ela teve um contato. Inclusive, Dom Pedro de Alcântara. Que ela vai vê-lo no livro Amor e Ódio. Tá certo? Mas é outra coisa. Tem sido dos mais ternos amigos que adquirimos através da mediunidade. E se, como os primeiros, não nos concedeu até agora mensagens literárias escritas, concede-as verbalmente, em aparições e materializações edificantes. E ainda porque, em vez de escritor ou beletrista, foi músico. Então, Frederico Chopin foi músico. Não deixou para ela nenhuma obra escrita. Era um amigo. A mediunidade dela era para ter uma intimidade com ele de amizade. Isso que é interessante da mediunidade. Porque às vezes a gente acha que a mediunidade serve só para psicografar livros ou para socorrer espíritos. Não é só isso. Não existe uma limitação da mediunidade. Não é? Não é só isso. A mediunidade serve para um contato com os espíritos, que é a nossa realidade verdadeira. Qual é o nosso mundo real? Não é o mundo dos espíritos. Aqui é como se fosse, assim, palavras pobres, um matrix. Nós temos que viver uma realidade de escola, mas o mundo real é lá. Então, a mediunidade não serve somente para a psicografia de livros, nem para reuniões de desobsessão. Também serve para o aconchego do nosso coração. Nós vamos utilizar a mediunidade santamente, como o próprio codificador diz para nós, e nunca fora desses parâmetros de santidade, com seriedade,
mas vamos ter amizades. E a Dona Ivone constrói amizades. O próprio Frederico Chopin não era escritor, então não ia escrever nada por ela, né? Muitos outros amigos também não eram escritores, então não ia escrever. Isso é interessante a gente pensar, porque a gente acha que espírito pode sair escrevendo à torta direito. Vocês sabem que tem espíritos que querem até ensaiar, escrever alguns livros, alguma coisa, mas eles não têm a capacidade intelectual. Aí eles precisam de uma ajuda, de uma equipe espiritual para que possa sustentar nele nisso aí. E nem sempre o médium é compatível também, né? Tem esse detalhe importantíssimo. Mas voltando a Frederico Chopin, ele era músico e ela não era médium de música. Daí afirma ele próprio: somente saberá bem expressar-se por música, ao passo que nós, como médium que somos e não musicista, não estamos preparada para que ele venha ditar, ao invés de romances ou livros doutrinários, prelúdios e noturnos, porque era o que eles chamavam as músicas dele, né? Prelúdio, noturno, valsa ou polonais. Visto a psicografia musical ser obra mediúnica, infinitamente mais melindrosa e difícil que a literária, requerendo mesmo da parte do médium uma boa dose de cultura musical. Ora, nós já tínhamos falado em outras ocasiões que não é todo médium que vai trazer todo tipo de material do mundo espiritual. Não é possível isso. Então, lembra que nós falávamos que nós, como médiuns, temos que estudar o máximo possível, enobrecer as nossas ações, mas nós temos que nos capacitar intelectualmente, para que nós tenhamos cabedal, material, para que os espíritos possam trabalhar conosco. Porque não adianta só ser médium. Né? Nós temos que ter bagagem, porque eles têm lá que como se tivesse uma grande biblioteca na nossa cabeça, e quando eles tivessem que trazer uma comunicação, ele possa trazer lá no nosso cérebro, fazer uma... Então tem como a biblioteca vai ter que fuçar ali, né, na consciência no inconsciente da pessoa, e é fenômeno físico, viu? Foi demais agora. Tem uma turma boa aqui dentro conosco, imagino, né? Tô brincando, gente. Então, se busca nessa biblioteca da nossa inconsciência e se traz o material necessário para as nossas comunicações mediúnicas. Para o médium, e Miriam, muito obrigado, Miriam, colocou ali para nós, para música, para pintura, são médiums... Então, são médiums especiais. E nesse caso, Dona Ivone não era. O médium que ele trabalha com pintura, ele tem que ter uma determinada instrução, mínima possível. Logicamente que eu sei porque tive a oportunidade de conversar com o Florencio. Por exemplo, entrevistei a Florencio. E Florencio começou desde menino a pintar, próprio na evangelização espírita. Ele começou ali com lápis, fez alguns desenhos e ali foi desenvolvendo, porque tiveram olhos de ver no próprio centro que ele frequentava, e ele começou a pintar. Mas ele conta que os próprios espíritos pintores disseram para ele que ele teria que se instruir, de uma certa forma, em pintura. Ele teria que se instruir. Se ele tiver ele sozinho para fazer quadros pintados, é bem provável que saiam quadros relativamente medíocres, mas medíocres no sentido de comparação com o Renoir, certo? Não é nem desfazendo dele, mas a nível assim, quadro comum, não assim do potencial artístico de um Renoir. E provavelmente, sendo ele um médium especial, ele tem uma bagagem já anterior voltado para a pintura. Quando ele vai se instruir, aprender, não é relembrar, ele só vai relembrar algumas coisas. Ele fica mais vivo na memória dele, causando menos dificuldade aos espíritos para aquele trabalho.
Então, para trabalhos complexos, os espíritos preferem buscar médiuns que possam transmitir a ideia e o pensamento deles com mais coerência. Ah, mas eles não podem pegar médiuns iletrados? Pode, claro que pode. Mas, se eles têm que fazer um trabalho mais complexo, eles vão buscar um médium que tenha capacidade para isso. Vocês lembram do Vitor Hugo com a Dona Ivone? O Vitor Hugo com a Dona Ivone não tinha compatibilidade com ela, viu que ia dar muito trabalho e disse assim para Charles, olha, o livro está pronto. Você, história, conhece a médium, então trabalhe com ela. Trabalhe com ela você, porque para mim não dá. Foi. Disse que não ia trabalhar agora. Que era complicado. E foi que ela teve que ficar? Teve que ficar com a carinha dela pra cima, né? E aí o Charles pôde trabalhar com ela, um livro de Vitor Hugo, mas quem ditou foi o Espírito Charles. Que é aquela história do rapaz lá que Kardec ajudou com Vitor Hugo a tirar da cadeia, que depois foi exilado para as Guianas, acabou no Brasil, no final da metade da vida dele, acabou no Brasil, fugido, parou no Brasil e quem sabe por quê, ele já estava conhecendo a doutrina espírita, porque acabou um livro dos espíritos na mão dele, lá quando ele estava em exílio, e ele vai conhecer Dom Pedro. Vai conhecer Dom Pedro, fazer amizade com Dom Pedro, repara. Coincidência da vida, né? E aí é onde se tem o pensamento que Dom Pedro chegou a conhecer a doutrina espírita. Não assumiu, porque ninguém assumia nada, né? Ficava assim as coisas muito fechadas em corte, porque ir contra a Igreja Católica, já pensou? Mas chega-se ao conhecimento que Dom Pedro talvez tenha tido um contato com a doutrina espírita. Então, voltando aqui para o livro. Então, entretanto, tem ele endereçado páginas carinhosas como cartas e alguns amigos que dele solicitaram, por nosso intermédio, conselhos e sugestões sobre a música. Então, os amigos dela pediam conselho e ele escrevia cartas. Agora, um detalhe, eu estava estudando a biografia dele, diz que ele sabia escrever muito bem cartas. Olha que coincidência. Ele escrevia cartas, escrevia para o cotidiano, na Polônia, ainda jovem, antes dos seus 20 anos, né? Então, enquanto ele viveu na Polônia, se chamava cartista, uma coisa assim. Ele tinha essa especialidade de escrever cartas. Interessante, né? E aí, por ela, ele escrevia cartas para as pessoas que pediam conselhos e sugestões sobre a música. Assim sendo, e não se tratando a nossa afinidade com o espírito Frederico Chopin de atração motivada pela música, mas simplesmente questão pessoal, nenhuma admiração ou estranheza deverá causar a notícia de que entidade como ele próprio, e mais Camilo Castelo Branco, Vitor Hugo ou Castro Alves e Black, se dirijam a este ou aquele médium com quem sentiram afinidades, as quais também podem não ser literárias ou artísticas, mas sentimentais e afetivas, para uma confabulação amistosa, amorável, sobretudo quando o fruto que apresentarem esteja à altura daquilo que deixaram ao partirem para o além. A Dona Ivone era muito coerente. Então ela diz assim, olha, se eles mandam um conteúdo, tem que ter uma determinada coerência com aquilo que a pessoa deixou terra. Então, quem era especialista, por exemplo, em Humberto de Campos, quando leu as obras de Humberto de Campos através do próprio Chico, reconheceu Humberto de Campos. A obra, a linguagem, o método literário, que eu sou ignorante, não sei dizer para vocês, mas quem é conhecedor disso aí sabia distinguir. O Camilo Castelo Branco, quando escreveu Memórias de um Suicida pela Dona Ivone, teve quem estudasse o livro e desse o aval que era exatamente Camilo Castelo Branco, pelo método de falar, pela sua postura de escrever literária. É como eu, por exemplo, chegue, desencarne, não é?
E aí eu venho, deixa eu ver quem vai ser a minha médium aqui com afinidade minha. Ou com muita afinidade para psicofonia. Ou a Cláudia ou a Adriana, aqui presente. Então, pegamos a Cláudia e a Adriana e eu venho por elas duas. Primeiro para a Adriana. E eu vou dar com uma psicofonia, certo? A Adriana vai falar, vai subir aqui e vai falar. E sou eu que estou falando, utilizando a Adriana por médium. A Adriana vai ter o estilo dela pelo caráter dela, ou seja, as minhas palavras vão se revestir, o meu pensamento vai se revestir as palavras de Adriana, segundo o próprio livro dos médiuns, certo? Um esclarecimento que dá o Erasto. Que questão é, Adriana? É 225 do livro dos médiuns que eu falei para a gente ver daquela vez, não foi? Que não importa que tipo de mediunidade seja, vai ter sempre que o pensamento se revestir pelas palavras dos médiuns. Tá bom. Mas a Adriana, por mais que dê uma comunicação revestida com a palavra dela, com a linguagem dela, vocês vão me reconhecer. Vocês vão reconhecer o jeito de falar. Muitas vezes até uma pausa, um mexer da boca, o sotaque arrastando de um lado, ou um respiro. Vocês entendem? Por exemplo, quem é que vê o Alexandre dando a passividade por alguém como médium e antes de começar a fazer... É Alexandre. Você já sabe que é ele. Ele faz sempre assim, na garganta dele. É clássico, você já conhece, é o Ali mesmo, já conhece. Vai ter sempre alguma coisa que vai dar a entender que tá. Mas aí, numa segunda oportunidade, vem Cláudia. E sou sempre eu, dou a psicofonia. Cláudia vai revestir vai revestir o meu pensamento com as palavras dela, mas vai caracterizar a mim. Aí vocês vão dizer, poxa, Ju. Então tem como se conhecer. Quando é escrito, muito mais. Muito mais. Um escritor, porque dá para poder perceber o estilo do espírito, se é ele ou não. Isso é interessante. Então, ela frisa, olha, é possível que o espírito de escritor A e B possa se comunicar? Sim, o é. Mas é importante que se mantenha o estilo. E esse pensamento é um pensamento do codificador. Pensamento dos próprios espíritos que diziam para o codificador. Olhe bem, pode ser o espírito, vamos supor, que ele cita muito, porque esse espírito foi muito mistificado naquela época. Ai, não me vem o nome. Ah, tá bom, não vem, depois eu vou tentar lembrar para vocês. Tinha um determinado espírito que aparecia mensagens dele original e mensagem deles mistificada desse espírito. Outros espíritos que assumiam o nome dele, né? E aí Kardec diz, olha, aí faz uma comparação. Vicente de Paula, gente, lembrei. Vicente de Paula. A mensagem tal não pode ser Vicente de Paula. Tá medíocre, tem uma linguagem meio esquisita, não é? Tá partidarista. Não pode ser Vicente de Paula porque não mantém o padrão da mensagem dele quando ele era em vida, encarnado. Não é a linguagem dele. Então, não pode ser Vicente de Paula, porque o espírito não vai modificar o seu estilo. Ele pode melhorar, mas ele não vai piorar. Vocês entendem? Então, ele diz assim, esse aqui pode ser Vicente de Paula. Sobre a identidade dos espíritos e lá no final sobre as mensagens apócrifas. Então, ela é prudente, desde que se apresentem à altura daquilo que deixarem ao partirem para o além. Ora, para que nós possamos fazer uma distinção, a gente tem que ter, no mínimo, uma determinada leitura do escritor A e do escritor B, para reconhecer o estilo dele. Tem que ter um indício, né? Lógico, para a gente poder ter uma distinção, senão como é que a gente vem a saber? Deixa eu me achar aqui, viu? Os espíritos gostam de ser amigos e de serem amados pelos homens. E a grandiosidade da doutrina dos espíritos é justamente esta: permitir que se derruam as barreiras da morte, para que os homens e os espíritos se entendam no intercâmbio glorioso de afetos e labores. Repare bem, ela diz labor é trabalho, mas ela fala afeto também. De afeto. Então, mas eu recebo mensagem só de espírito obsessor. Coitado, tá lá sofrendo. Você trabalha em reunião de desobsessão.
Mas você pode manter contato com o seu espírito protetor. Basta que você queira, tenha uma disciplina e desenvolva um trabalho de treino mediúnico. Como diz o espírito Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, a intimidade que você vai se estabelecer com o seu espírito protetor, aquela dos melhores amigos. Olha que lindo! Dos melhores amigos. Porque os melhores amigos, a gente se consulta, tem intimidade de desabafar, a gente fala até bobagem, que depois volta até falar, não era por ter falado nem aquilo, que não estava certo. E se compreende, tem até a intimidade de falar uma bobagem, saber que o seu amigo nem vai lhe julgar e depois vocês esclarecem. Mas não bobagem contra o amigo, né? E aí ele diz a intimidade com seus melhores amigos. Ora, não vos canseis de nos interrogar. Não vos canseis. Para o espírito protetor, não é um cansaço, não é chato. Eles não sentem chateação. Ah, meu Deus do céu, a Diana já está aqui de novo enchendo o copo. O meu copinho da paciência, me perguntando de novo, ô Diana complicada. Não vai fazer isso nunca. Porque seu espírito protetor é de ordem superior a você e de muito, segundo o próprio Livro dos Espíritos. Os espíritos familiares, tudo bem. Os espíritos amigos, simpáticos, do mesmo nível evolutivo, pode até ser. Mas os espíritos protetores, no qual nós podemos criar um vínculo íntimo com eles, não. Não vos canseis. Então, eu estou dando um conselho para vocês daquilo que disse o próprio Santo Agostinho. Não é? Quem achar ruim, vai lá discutir com ele. E o Livro dos Espíritos. Então, a mediunidade vai servir para a troca afetiva. Porque, reparem bem, enquanto a gente fica em tese, está todo um teórico aqui, né? Ah, uma teoria, os espíritos existem. Quem me disse foi o Chico Xavier, quem me disse foi a Dona Ivone. Diz mais aí, gente, para me ajudar. Não vem nunca o nome dos médiuns, tudo na minha. O Divaldo, mais conhecido, né? Quem mais? Foi o Alexandre, foi a Cláudia Marques. Ela que disse que os espíritos falaram tal coisa. Ai, que legal. O Wagner Paixão. Não fica na teoria? Fica, porque até então, quem foi que vivenciou a mediunidade? Não foi o Wagner Paixão? Ah, Ju, mas nem todas as pessoas são médiums. Será? Médium no sentido de ostentação. Segundo a própria definição de Kardec, então vamos dar o nome médium àqueles que têm mais ostensiva a fenomenologia, ok, tá bom. Mas aquele mínimo de mediunidade para ter uma intimidade com o seu protetor, você tem. E isso confirma o próprio Santo Agostinho nessa pergunta que eu estou lhe dizendo do Livro dos Espíritos. É disso que fazem todos os médiuns. Ele ainda diz isso. Que é aquele mínimo possível para você ter um contato, ao menos intuitivo, com o seu espírito protetor. Então, quem trabalha com mediunidade, que se sente até... Eu estou dizendo isso a vocês porque eu encontro pessoas que se lamentam, falam para mim isso. Ah, mas eu só trabalho só para espírito obsessor. Sofredor, não é possível? Não é isso. A gente está doando no labor da compaixão santa que a mediunidade nos impõe, nobilitando, né, a nossa própria mediunidade, porque é isso ela serve, mas também a troca de afeto, ó, que a Dona Ivone diz. No intercâmbio, porque a mediunidade é intercâmbio, glorioso de afetos e labores. Então, tem que ter trabalho com afeto. Você vai trabalhar para a mediunidade, no serviço da ajuda do próximo, mas reparem bem, quem é o mais beneficiado quando trabalha na doutrinação, nas reuniões mediúnicas? Quem é o beneficiado da situação? O mais beneficiado. Todos somos, mas quem é o mais beneficiado? Pergunta para $1 milhão virtuais. Decidi brincar na fatoria aí. Quem mais, gente? Só a Cláudia responde? E a Massinha? Quem é o mais beneficiado, gente? O médium. Somos nós os beneficiados. Porque Deus não teria recurso para ajudar os seus filhos. Mas já que Deus ajuda o homem pelo próprio homem, ajuda através do médium também. Mas o mais beneficiado é o médium, porque
Porque ter contato na prática com os espíritos não soa diferente do que ler só em livros. Não fica uma coisa utópica, não fica só na utopia. Os espíritos. E olhe lá, tem gente que se senta em mesa mediúnica e depois desacredita em tudo que viveu, mas não interiorizou. Isso são raridades, tá? Mas é porque não vivenciou realmente, não interiorizou e passados reencarnatórios vieram à tona. Né? Então, a mediunidade, na confirmação doutrinária, porque a dona Ivone era coerente naquilo que ela dizia doutrinariamente falando, diz: é um intercâmbio glorioso de afetos e labor. Geralmente, os espíritos se apresentam aos médiuns voluntariamente e gostam de contar-lhes o que sentem, o que fazem, como vivem, as primeiras impressões e desapontamentos que os surpreenderam, o que sofrem, o que pretendem, seja no intuito de instruírem os homens, ajudando-os no progresso a realizar, seja testemunhando a própria imortalidade, ou visando a se tornarem lembrados dos seres queridos aqui deixados, amigos e admiradores, ou ainda fiéis aos labores de um resgate necessário à sua honra espiritual. São todos os sentimentos que os espíritos têm quando têm contato com os médiuns. Aqueles que querem ser lembrados, que querem ter um contato, um bate-papo, contar sua vida, sua história. Por isso que nas reuniões mediúnicas a gente não tem que forçar a barra para o espírito ser: meu irmão, vá-se embora ali com os espíritos protetor e tal e tal. Não é bem por aí, né? É como psicanálise. Nós vamos deixar o espírito falar, ele quer contar a sua história. Quando um amigo está com problema, ou quando nós temos problema, o que é que a gente quer fazer de primeira? Contar a nossa história, né? E o amigo que ouça. E o amigo que ouça a nossa história. Não é diferente, não é porque a pessoa perdeu um corpo físico e o método é sempre aquele, é ouvir o desabafo. Depois de ouvir o desabafo, orientá-lo para viver melhor, para seguir o seu caminho melhor. Então, o que é que os espíritos gostam de fazer? Contar as suas histórias ou pedir ajuda. Vocês sabem aquele... Quem conhece o filme Sexto Sentido? Aquele filme foi retratado assim muito bem, essa questão. Ninguém viu Sexto Sentido, gente? Vocês são demais, hein? A Massinha viu, a Cláudia viu. O menino viu os espíritos e o menino vivia aterrorizado porque viu os espíritos. O menino era um vidente natural. Ele não precisava ser magnetizado para ser vidente, tadinho, né? Então ele viu os espíritos à torta direito, vamos dizer assim. E o menino tinha um medo danado, coitadinho. Qual era o objetivo dos espíritos? Quando se faziam ver para o menino, depois ele entende. A Massinha disse, eles vinham pedir socorro. Eles queriam contar a sua história, pedir ajuda de algum modo. Então ele conseguia ver os espíritos e os espíritos queriam ser ajudados. Só que o medo e a inexperiência do menino fazia com que ele botasse o espírito para correr. Ele se escondia, ele tentava tapar os olhinhos, bichinho. É um sofrimento daquela criança. Eu não vou contar o filme para vocês, que o filme é maravilhoso. Quem viu anos atrás, vejam de novo com olhos assim de estudiosos espíritas, vocês vão achar detalhes doutrinários maravilhosos. Fazer que coisa engraçada a inspiração do diretor, né? De quem escreveu o próprio filme. E aí depois que o menino compreende o porquê da sua mediunidade e ele passa a compreender através do contato com o próprio psiquiatra lá desencarnado, é que ele vive melhor. Ele começa a encarar a mediunidade dele não mais como um motivo de medo, mas como um pressuposto para ajudar. Ele começa a ajudar os espíritos, ele começa a viver melhor. Porque logo ele ajudava, ou ele dava um recado para alguém, ele começa ali dentro do carro dizendo que viu a avó dele, né? E conta para a mãe.
dentro do carro no final do filme e ele começa a viver melhor. Porque a mediunidade não tem como ser suprimida. Não tem como impor um fim para ela. A gente só tem que entender como funciona, nobilitá-la, né? E viver como uma faculdade normal, no que seja. Ah, pois é, aquele médium é aquela loirinha? A loirinha que sonha, Larissa? Ali não, na verdade, aquele filme ali não é mediunidade, né? Porque é uma paranormalidade. Ela sai do corpo no sono, vê as cenas do crime e quando volta sabe contar, ajuda a desvendar. Não é a mediunidade em si. A mediunidade vai ser mediunidade quando tiver uma intervenção de um espírito, você utiliza a mediunidade para trazer uma comunicação para o mundo material. Não é mediunidade. Não é mediunidade. Aquele outro, sim, é médium. Tem um outro, que é uma mediunidade. Que a menina é vidente, mas, assim, doutrinariamente não tem nada, né? Sim, mas é sempre ela, não é mediunidade. O espírito, quando está em desdobramento, no meio do sono, ele pode andar um pouco atrás do tempo, mas pouco, e na frente também. Por isso nós temos aquela sensação de déjà vu. Ele pode fazer isso, mas pouco, né? Logicamente. É isso que eles tentam retratar naquele filme ali. Então, eles podem também ter os espíritos, através de suas intenções, missões, né, para se retratarem com a vida, com um resgate necessário à sua honra espiritual. Alguns, como o próprio Chopin, gostam da Terra. Olha que coisa interessante. Chopin gostava da Terra, visto que é sempre vivamente atraído para os planos terrestres por forças telepáticas poderosas. Será que ele gosta ainda? Vai que ele está aqui, né? Ele próprio afirma, em confabulações com quem nos tem honrado, em ocasiões encantadoras para nossa sensibilidade mediúnica, que aqui no Brasil existem reencarnadas personalidades que lhe foram muito caras no passado e que no momento lhe é muito grato enviar notícias aos homens. Inclusive, através dessa frase que ela disse aqui, eu deduzo que seja ela também uma das. Certo? Interessa-se profundamente pela doutrina dos espíritos, pois confessa que, em suas existências passadas, não chegou a se dedicar fielmente a nenhum credo religioso, não obstante estivesse convencido de ideias de Deus, da imortalidade da alma e da eternidade e imutabilidade das leis divinas. Ou seja, ele já tinha interiorizado as leis divinas, certo? Porque o que ele está descrito aqui no seu entendimento são as leis divinas, não é? A imutabilidade das leis divinas, as ideias de Deus, mas ele não tinha seguido nenhum credo religioso em si por si. Isso é muito curioso, porque às vezes a gente fica com o pé atrás com pessoas que não seguem religiões, mas que muitas vezes são muito mais religiosas no sentido de estar livre com a sua consciência perante Deus. Vocês sabem que eu fui fazer uma pesquisa sobre a palavra religião. E religião descende do latim. E eu não gostava muito daquela afirmação, religião que te religa com Deus, porque quando fala que nós temos que nos religar com Deus, nós vamos ter que estar fazendo afirmações de filosofias espiritualistas estranhas à doutrina espírita, que diz que o homem caiu e precisa se religar a Deus, que não é o nosso caso, que nós somos do pensamento espírita. E aí aquela coisa, religar a Deus, eu não gostava daquilo. E aí, através de umas pesquisas diferentes do espiritismo, eu falei, peraí, eu vou olhar a origem da palavra. E meu filho tem um livro de latim que eu queria comparar assim para vocês entenderem. Talvez assim, 3 memórias dos suicidas, um em cima do outro, enorme, porque ele estuda latim.
E eu falei, esse dicionário está aqui providencialmente. Pego o dicionário e vou estudar. Até por causa da queda dos anjos também, né? Aquela coisa da queda, vocês lembram? Do homem que... Adão e Eva, que se desvinculou de Deus, aquela conversa lá. Mas eu queria saber a palavra original profundamente. Então, a palavra religião, interessantemente dizendo, significa você estar... eu vou procurar depois para trazer para vocês. Me lembrem, por favor, terça-feira que vem. É você estar em paz com a sua consciência, com as leis de Deus. É diferente, né? Você está com a consciência limpa. Você está com a consciência limpa perante as leis de Deus. Não muda tudo do que você está precisando se religar com Deus? Não muda? Ah, mas existe, sim. Existem algumas contradições sobre os estudiosos do latim. Existem algumas contradições, mas em maioria, eu fiz uma pesquisa sobre isso, a maioria confirma isso, que a religião significa você estar limpo com a consciência de Deus. Então, você está caminhando para Deus tranquilo, porque você está caminhando nas suas leis. Então, essa religiosidade é a busca das leis de Deus, é estar em consciência tranquila com as leis de Deus. Então, nesse sentido de religiosidade, estamos aqui com Frederico Chopin, que por não ter endossado nenhuma religião, já se encontrava, não é, compreendendo, convencido com as ideias de Deus, da imortalidade da alma, da eternidade e da imutabilidade das leis divinas. Então, sua religião tem sido, através dos milênios, as artes, pois afirma ter vivido em várias épocas sobre a Terra, sempre como artista destacado. Olha o artista que se repete. Então, ele se dedicou, através da religião, pelas artes. O que lembra a vocês isso? O que lembra a vocês isso? Mas eu tenho uma tese complementar a essa, viu, Dudu? Depois eu vou dizer para vocês, mais 2 minutinhos. Não é através da arte, não é através da beleza que nós nos inspiramos à divindade? Deus não é amor supremo? Não é beleza? Beleza, amor supremo, a superioridade? Vocês lembram que acima do nosso lar, a mãe do André Luiz morava em uma colônia. Vocês lembram? Uma colônia voltada para as artes e as músicas. Quando Kardec trata sobre a arte e a música, e os espíritos retratam para eles assim, diz que a gente não tem ideia da beleza e da sublimidade das artes e das músicas superiores, porque aí sim são louvores a Deus. Então ele endossou a religião da arte. Não é lindo isso, gente? É lindo demais, né? Ele endossou a realidade da arte. Ele serviu mesmo como um gênio inesquecível às belas artes, à arquitetura, à pintura e, finalmente, à música, que parece ser o ponto culminante das artes em nosso planeta. O ápice da sensibilidade que um gênio da arte pode galgar no estado da sua encarnação. Vou parar aqui. Deixa eu marcar, porque vocês sabem que eu tenho uma determinada caduquice. Você precisa ver o que é que eu faço passar a Cláudia. Cláudia, pelo amor de Deus, onde está tal lugar assim? Bota o Cláudia doidinha, tadinha. Ela que me conhece. Onde é que foi? A minha vida me perdoando. Cláudia, me perdoa, porque, assim, vocês não sabem o que ela passa comigo. Eu sou demais. Ainda bem que ela tem uma mente mais... É porque eu só vivo em desdobramento, sabe, gente? Eu só vivo em desdobramento, é uma coisa assim, incrível. Então, eu fico mais com o pé para fora do que com o pé para dentro. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, que já passou o tempinho. Então, vamos convidar vocês para a prece, porque não tem como falar de arte, de beleza, de evolução espiritual, sem falar do Cristo. Não é? Sem falar do nosso modelo e guia, que é aquele que nos colocou no caminho certo, e aí vamos dizer assim, ele trouxe para nós todo, mandado pelo próprio Deus, mandou o Cristo,
estar conosco para demonstrar para nós, olha gente, vocês estão se perdendo na estrada, o caminho certo para vocês encontrarem a estrada, para vocês evoluírem mais rapidamente, sem sofrimento e sem expiação, é esse. E Jesus veio e demonstrou pessoalmente como era viver para ele. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre, pelo seu ensinamento, pela vontade que o Senhor teve e tem ainda de estar conosco e de nos induzir para o caminho do bem. Confiando nas suas palavras, ó Cristo, quando disse para nós que nenhuma ovelha tua se perderia. E é nisso que eu confio, porque eu sei que os meus amigos, os nossos parentes, todos serão futuros anjos e será com teu aprendizado, Senhor. Então as nossas dificuldades morais de hoje serão luz nos céus amanhã. Muito obrigada aos espíritos amigos que nos assistem. Muito obrigada a doutor Bezerra de Menezes, a doutor Moscati. Muito obrigado a dona Ivone, que está conosco, seja onde estiver com seu pensamento, nos inspirando para que nós possamos conhecer a sua doutrina com os olhos da sua prática religiosa. Muito obrigada ao Frederico Chopin, que foi o espírito mais falado dessa manhã de hoje. Muito obrigada, amigos queridos. Muito obrigados a todos e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Concluindo nosso estudo e até quarta-feira que vem. Tá certo? Beijo para todos